Aqui, ó. Zero ou raiz da função afim, também chamada de função do primeiro grau, né? Olha só, chama-se zero ou raiz da função do primeiro grau, desse formato aqui, né? F de x igual a ax mais b. Esse é o formato da função do primeiro grau. O número real x, tal que f de x é igual a zero. Como assim, Ferreira? É o seguinte, para a gente determinar o zero, ou seja, a raiz da função, basta resolver a equação ax mais b igual a zero. Ou seja, pessoal, no lugar de f de x, coloque o valor zero. Olha só, nós vamos ter a vezes o x mais b igual, não a f de x, igual ao valor zero. Aí a gente vai descobrir a raiz dessa função. Olha só, vem comigo aqui, ó, nesse exemplo no item A, diz o seguinte. O zero da função f de x igual a 3x mais 2. Quanto é que é o zero dessa função aqui? Só fazer o seguinte, vamos pegar o f de x e igualarmos a zero. Como é que vai ficar isso aqui? Vai ficar, então, 3 vezes o x mais o 2, o resultado é zero. Passa o 2 para o lado direito, teremos, então, que 3 vezes o x é igual a menos o 2, ou seja, o x é igual a menos o 2. O que acontece com esse 3? Desce dividindo, né? Então, desce dividindo. O zero, então, dessa função aqui, ó, é igual a menos 2/3. Beleza? Vamos descer um pouquinho aqui, ó, e vamos fazer o item B, diz o seguinte. A raiz da função y igual a 2x menos o 6, tá? Então, aqui, ó, y, a gente faz, então, igual a zero, e nós vamos ter o quê, então? 2 vezes o x menos o 6 igual a zero. Passa o menos 6 para o lado direito, vai ficar 6 positivo. E do lado esquerdo continua, então, o 2x. Beleza? Esse 2 aqui, ó, ele desce dividindo, ou seja, o x será igual a 6 dividido por 2. Conclusão, x igual a 6 dividido por 2, o x é igual a 3. Esse aqui, então, é o zero da função ou a raiz da função. Beleza? Pessoal, o certo mesmo é falar zero da função ou raiz da equação, tá? Mas a gente não vai se prender a esses detalhes, o mais importante é a gente saber encontrar o zero ou a raiz, ok? Vem comigo aqui, ó, e vamos agora ver o seguinte, muito importante isso daqui, ó. Interpretação geométrica da raiz, ou seja, a interpretação geométrica através do gráfico, tá? Olha só, geometricamente, o zero de uma função afim, f de x igual a ax mais b, é o valor de x, tá? Olha só, é o valor de x onde o gráfico intersecta o eixo x. O gráfico da função do primeiro grau, ele é representado por uma reta, como a gente já viu, né? Essa reta, em algum momento, vai cruzar o eixo x. Nesse ponto onde cruza o eixo x, ou seja, onde intersecta esse eixo x, aquele ponto ali, ó, é a raiz da função. Beleza? Isso vale para qualquer função, tá? Sempre quando o gráfico cruzar, seja lá um gráfico todo ele ondulado assim, aonde cruzar o eixo x, aqueles pontos representam as raízes da função. Como a função do primeiro grau é representada por uma reta, a reta vai cruzar apenas uma vez o eixo x. Concorda comigo? E aquele ponto onde cruza o eixo x é a raiz desse gráfico, ou seja, o zero da função. Beleza? Vem comigo aqui, ó. Vamos ver esse exemplo aqui, ó. F de x é igual a 2x menos o 5. Isso aqui, então, é uma função do primeiro grau. Primeiro, vamos representar essa função aqui no plano cartesiano. Para isso, pessoal, olha só. Vamos construir aqui uma tabelinha, tá? Colocar alguns valores de x e descobrir o y correspondente. Vamos pensar, por exemplo, no x igual a 1 e no x igual a 3. Qual é o y correspondente? Vamos fazer o quê? Vamos substituir, né? Primeiro, calcular, então, f de 1. Quanto é que vai dar isso? Isso vai ficar, então, 2 vezes o 1, tá? 2 vezes o 1 menos o 5. 2 vezes 1 dá 2, com menos 5, isso dá menos o 3. Então, quando o x é 1, o y é menos 3. Beleza? Agora, para x igual a 3, f de 3 é igual a 2 vezes o 3 e temos o menos o 5. Primeiro, a gente tem que sempre fazer a multiplicação, né? 2 vezes o 3 dá 6, 6 com menos 5, o resultado é 1. Então, quando o x é 3, o y é 1.
Vamos encontrar esses dois pontos aqui, ó, lá no ponto com coordenadas 1 e menos 3. Ó. O x valendo 1 e o y valendo menos 3, está aqui um dos pontos. E o outro ponto tem x igual a 3 e o y igual a 1. X igual a 3 e y igual a 1, nós temos o outro ponto aqui assim. Ó. Então, aqui assim está a reta que representa essa função. Beleza? Repare o seguinte, ó, esse gráfico está cruzando o eixo x nesse local aqui. Ó. Esse ponto aqui ó, representa o zero dessa função. Agora é o seguinte, qual é esse valor aqui? O que a gente faz? Só pega aqui ó, essa função, tá? No caso, nós temos 2x menos 5 e iguala a zero. Olha só, 2x menos o 5 igualando a zero, nós vamos ter o quê? 2x passa o 5 para o lado direito, fica 5 positivo, né? Era 5 negativo, fica 5 positivo. E o 2 está multiplicando, 10 dividindo. Então, o x é igual a 5 dividido pelo 2. O resultado é 5 meios, ou seja, 2,5, ok? Então, aquele pontinho ali ó, é o 2,5. Aqui nós temos a raiz dessa função. Graficamente, ou seja, geometricamente, nós temos isso aqui, ó, aonde corta o eixo x, então, é o zero dessa função.